Tudo bem, Guilherme? Tudo bom, Nathalie? Tudo bem. Tudo certo. Vamos já conversar um pouquinho aqui sobre os principais aspectos econômicos e que tem muito, né? Vai continuar aí por um bom tempo a ver com as questões da vacina ou das vacinas que vão ser aprovadas ou que têm sido aí aprovadas. E lógico que isso movimenta não só a parte econômica, né? Mas como todo mundo, né? Todas as nossas necessidades vêm aí da vacina, vem desse possível elixir, né? Como foi aí utilizado em algumas expressões, eu achei muito interessante, alguns infectologistas até comentaram a respeito, né? Não basta só tomar a vacina para que tudo melhore, né? A gente tem que ainda manter o protocolo, ter um pouquinho mais de calma e que as coisas vão se ajeitando. Do ponto de vista econômico, que eu sei que vocês gostam que eu fale aqui um pouquinho, né? É lógico que as notícias, ou a principal notícia, né, de que começou a vacinação no Reino Unido, né, com a aprovação ali da vacina da Pfizer, movimentou e muito os mercados internacionais. E estou falando aqui não só a Bolsa de Valores São Paulo, Ibovespa, como também as demais bolsas de valores, tá? Tanto a asiática, a americana, né, as americanas, né, todas elas foram aí envolvidas e muito fomentadas por conta dessa maravilha, né, que foi a vacina. Então, só para vocês terem ideia, a Bolsa ela fechou com 115 mil pontos, foi o maior índice, né, que a gente teve aqui desde o dia 17 de fevereiro, né, então a gente conseguiu aí bater um recorde interessantíssimo, e o dólar, lógico, acompanhou aí um pouquinho do movimento, teve uma cotação reduzida, me lembro que até perguntaram, o dólar vai ceder um pouquinho, eu comentei, falei, o dólar vai ceder um pouquinho, cedeu e fechou a 5,03, também um recorde que a gente conseguiu aí bater, uma cotação bem baixa, que foi desde o dia 12 de junho, foi a mais baixa que a gente teve. E ainda o mercado está com expectativas positivas, está esperando essa notícia, ou mais notícias a respeito da vacina, e isso está movimentando e muito, né, os fluxos financeiros, então os mercados estão vendo isso com muito bons olhos, né? Mas, se a gente for analisar um pouquinho aqui do ponto de vista econômico, as questões fiscais que vão ser ainda muito discutidas, a gente tem a PEC emergencial, que ainda está em tramitação, que apesar de ser emergencial, e o Maia até comentou, já deveria ter sido votada, não sai do papel, a gente tem algumas outras questões que parece que tiveram algum andamento essa semana. A primeira delas foi a própria LDO, que parece que vai ser votada no dia 16 de dezembro. Então está bem pertinho, a gente provavelmente já vai ter uma noção de como vai ficar o orçamento para o ano que vem. E a reforma tributária, né? Infelizmente, aí ficou para 31 de março do ano que vem, depois do recesso aí das casas parlamentares, o que também vai dificultar, vai demorar um pouquinho para restabelecer as questões econômicas, nosso empenho aí em reestabelecer o crescimento econômico, porque a gente precisa aprovar essas reformas, tá? Inclusive está sendo colocada uma rediscussão pelo Paulo Guedes da própria reforma trabalhista, porque a gente sabe que vai ter aquele problema com os informais. E já falando um pouquinho de mercado, inflação, desemprego, né, que a gente sempre tem o trade-off, ou eu tenho inflação ou eu tenho desemprego, é importante falar um pouquinho do Copom e do Banco Central, né? Essa semana aí, algumas pessoas acabaram sendo pegas de surpresa, mas que não era surpresa para o mercado, onde o Copom decidiu manter a taxa de juros a 2%. Né? Então, muita gente reclamou, falou que isso não está alinhado com as taxas de juros de longo prazo e que, de fato, né, a gente já vê, enquanto analista, que no longo prazo as taxas de juros têm que aumentar, e aí a gente já vai discutir se é uma questão inflacionária ou não. Mas o mercado em si, não as pessoas comuns que deixam de acompanhar e se sentiram surpresas aí com esse movimento, já tinha projetado esses 2%, né? Manter uma taxa de juros aí baixa, tentando estimular ou tentando reverter a situação fiscal. Então, nesse sentido, a gente tem duas interpretações importantes para ser feitas em termos de inflação, em termos de desemprego e condução da economia, tá? O entendimento da autoridade monetária para manter esses 2% foi porque existe uma pressão de demanda, né? Então, a gente está tendo uma pressão onde as pessoas estão consumindo mais alimentos, principalmente agora no Natal, etc., tendo uma pressão
nesse sentido, está sendo demandado, né, não só a parte dos alimentos, como foi enriquecido aí o pessoal da construção civil, o pessoal voltou a reformar, a colocar a casa em dia, que foi resultado o quê? Do auxílio emergencial. Então, essas medidas foram facilitando com que houvesse uma pressão, tanto nos preços como na demanda, e aí, né, por conta da falta dos estoques, né, a falta de produto, os preços subiram. Então, o Banco Central está analisando de que sentido? Olha só, está tendo essa pressão, o que a gente vai fazer? Mantém a taxa de juros, porque é algo pontual, temporário, e não é uma inflação que vai ser progressiva, tá? Então, por isso, para vocês entenderem por que o Banco Central manteve esses 2%. O que preocupou muitas pessoas foi uma taxa de juros muito baixa para um país emergente que precisa subir um pouquinho para poder controlar a inflação. O que os grandes bancos estão vendo? Então, eu estou falando aqui de Credit Suisse, JP Morgan, eles estão olhando que essa taxa de juros, que talvez deveria aumentar em meados de agosto e setembro, muito provavelmente o Banco Central já vai ceder, ou seja, ele vai antecipar o movimento de aumentar a taxa de juros em meados aqui de junho, tá? Em meados de junho, julho do ano que vem, tá? Então, isso é uma medida de controle da inflação, mas o Banco Central preferiu manter nessa última decisão do Copom, que não pegou ninguém de surpresa. Não fiquem aí chateados se teve gente que se surpreendeu com isso. O mercado já tinha falado que isso iria acontecer. É claro que a gente se preocupa, né, de ter um repique aí muito alto da inflação, porque a gente já viveu períodos aí hiperinflacionários complicados, mas eu diria que ainda não é momento de se preocupar, porque a gente pode fazer uma segunda análise que, mantendo essa taxa de juros a 2%, né, pelo menos aí até o período de junho do ano que vem, isso favorece as questões fiscais que a gente tem que se preocupar. O que eu quero dizer com isso significa que a dívida PIB, ou seja, o que a gente tem que pagar de dívida, está um pouquinho mais barato, porque a taxa que a gente está pagando é mais barata. Então, a gente pode analisar nestas duas perspectivas. O que eu falo para vocês, não se preocupem nesse momento, tá? Fiquem de olho, acompanhem, principalmente aí para quem investe, é muito importante ver a taxa de juros, porque a gente tem o nosso retorno a partir dela, mas ainda não é momento de se preocupar. A grande preocupação é, de novo, com a dívida e com as questões fiscais, tá? Principalmente com o INPC, que é onde faz a correção dos fatores previdenciários, aposentadorias, etc., que causam, né, impactam muito no orçamento, e com esse aumento da inflação, obviamente, os custos previdenciários estão sendo elevados. Só para vocês terem ideia, a taxa média projetada era de 2%, tá, para esses aumentos previdenciários, e com o aumento da inflação foi para 5%, sendo um custo adicional para o nosso orçamento de 26 bilhões. Tá? Então, ainda a gente vai ter que discutir muitas questões do orçamento para poder caber no teto de gastos. E se o teto de gastos é, de fato, né, viável, é uma âncora fiscal, né? Tá garantindo aí que a gente tá sinalizando para o mercado que a gente está suprindo uma deficiência fiscal, que a gente está olhando com carinho as contas públicas, né? Então é muito importante manter o teto de gastos e ter esse cuidado. Lógico que com a vacina vindo, a gente melhora a condição, a gente melhora as perspectivas de crescimento econômico e, consequentemente, a atividade econômica. Mas, para puxar aqui o gancho da vacina, a gente sabe que isso vai demorar um pouquinho. Já adiantei para vocês no começo do vídeo. Não adianta tomar a primeira dose e sair para a rua voltar a trabalhar. É necessário pelo menos 2 doses da vacina para que a gente comece a ter uma imunidade, para que todas as pessoas sejam imunizadas. E ainda, para que todas essas pessoas sejam imunizadas, é um plano gigantesco de guerra. Demora, tem que ser produzido. Não é um esforço tão simples de se fazer. Então tenham calma, as medidas vão sendo tomadas de pouquinho em pouquinho, e só 2 dados importantes para vocês com relação à vacina. Saiu agora há pouco, 22% da população, principalmente aqui de São Paulo, não quer tomar a vacina, não quer ser imunizado, que isso é um pouquinho preocupante, até porque esse número vem subindo, né? Então, quer dizer, mais pessoas estão com medo ou não querem tomar vacina, seja qual for a influência dessas pessoas, tá? Isso afeta tanto eu quanto você, porque a gente não quer se contaminar, a gente não quer propagar esse vírus, quer resolver as questões salutares, quer viver uma vida um pouquinho mais tranquila e melhorar as questões do desenvolvimento econômico, tá? Então,
é importante olhar nesse sentido essas questões e que vão afetar o mercado financeiro daqui para frente. Tá? Então, o Guilherme também vai comentar um pouquinho sobre a vacina. E, lógico, a gente teve aí, eu acho que o grande assunto, né, que mexeu com as questões da vacina, foi que justamente, né, a gente teve uma decisão, né, uma obrigação até, né, Guilherme, o STF obrigou que a gente tivesse um plano nacional de vacinação, né, e isso aí foi um dos grandes assuntos da semana que o Guilherme certamente vai comentar com vocês. Bia, a princípio, a maioria das vacinas são com 2 doses por conta da eficácia, tá? É o que está sendo muito falado, a segunda dose é que garante a eficácia da vacina. Dificilmente na primeira dose a gente consegue conter, até porque é um vírus que tem muita mutação, tá? Então precisa todo um esquema de guerra, precisa toda uma produção para que isso tenha efetividade, tá? É o que está sendo falado, sem contar que a vacina da Pfizer, que foi a única autorizada até o momento, depende ainda de questões de armazenamento, né? Que é menos 70 graus, então demora um pouquinho, a gente não tem essas condições para poder armazenar e divulgar, né? Poder vacinar todo mundo. A partir do momento que a gente faz a mistura da vacina, só para vocês terem ideia, são 6 horas que a vacina tem essa durabilidade. Tá? Então, são só alguns dados, daqui a pouco eu vou comentando aqui com o Guilherme esses fatos, né, que envolvem as questões jurídicas também da vacina, mas só para vocês terem um panorama geral e como isso afeta a parte econômica, é importante aí vocês terem ideia, né, que está afetando a parte de demanda, a parte de inflação, o que a gente já comentou aqui com vocês. Mas diga lá, Guilherme, acho que o grande assunto aí dentro da vacina, né, entre outras questões, foi justamente essa decisão do STF, né? Vamos lá, e aí, qual que é o plano de vacinação? Acho que na verdade não foi uma semana tranquila, né? Embora às vezes tenha a aparência de uma semana, para a maioria das pessoas, talvez pelo cansaço, de uma semana mais tranquila, ela não foi. Foi uma semana que começou tensa e terminou muito tensa, né? Que provavelmente vai fazer com que a gente tenha desdobramentos a partir de segunda-feira e eu já vou falar por quê, né? Mas em relação à questão da vacina, é importante que a gente sempre diga que o grande fator econômico que a gente repete aqui o tempo todo, que os economistas têm repetido, outros professores têm repetido, né, o grande fator econômico para toda essa previsão que pode ser feita em relação a isso, tudo que você falou, Nathalie, em relação à inflação, em relação à demanda, em relação à volta, né, de um aquecimento no setor de serviços, etc., tudo isso depende da vacina. Tudo isso depende da vacina e parece que o governo brasileiro não consegue entender isso, né? Parece que o presidente Bolsonaro insiste em não entender isso. É até curioso, né? Porque gostaria até de ouvir o Paulo Guedes um pouco mais sobre isso, o que ele pensa, né, em relação a uma retomada econômica que ele tem falado o tempo todo, né? Que se retomou bem, etc. Mas ele não toca muito no assunto da vacina. Aliás, é curioso, né, que o presidente Bolsonaro, ele entrou no modo, né, o modo cínico elevado assim, né, à 10ª potência, né? Ou seja, quem lembra aí das aulas do colégio, né, 10, né, um mol de cinismo, né? Um mol de cinismo aí, porque efetivamente é um negócio, ele simplesmente fala aquilo que é contrário à realidade, ponto final, né? A gente está no finalzinho da pandemia, o Brasil se recuperou bem, o Brasil foi o melhor país em recuperação econômica do planeta, etc. Aonde, né? Talvez no fantástico mundo da retórica dele, né? Mas a gente nunca pode esquecer que essa retórica dele é sempre casada com um exército de, né, fake news nas redes sociais, que inclusive a gente já pode falar, tem surtido efeito, né? Você citou muito bem, Nathalie, em relação à pesquisa que foi feita agora recentemente, de a gente ter um aumento de 9% para 20 e poucos por cento, né? De pessoas que não querem tomar a vacina, que têm medo da vacina. Isso é também resultado de uma política de medo que o Bolsonaro vem fazendo desde a semana passada. Talvez vocês não se lembrem, mas na semana passada a gente chegou até a comentar, né, que o Bolsonaro falou, olha, se vocês tomarem a vacina e tiverem efeitos colaterais, eu avisei, e isso continua sendo feito. Então você tem aí uma política, né, de amedrontamento feita pelo governo ao invés de um plano de vacina. Claro que isso, né, fez com que a semana fosse muito tensa também, porque simplesmente o governador de São Paulo, né, entrou para valer no jogo, o João Dória entrou para valer no jogo, e a gente não pode esquecer que não somente o governador de São Paulo, João Dória, é pré-candidato à presidência, né, a gente sabe que ele vai ser candidato à presidência, se tudo se mantiver, né, em relação à figura dele como está,
Mas o governador João Dória, ele governa o estado com maior recurso da nação e ele governa o único estado do país que tem um instituto como o Instituto Butantan. A gente não pode esquecer que a Fiocruz é federal, né? A Fiocruz é federal e ela teria que ter um apoio aí do governo federal, um plano para ela poder também, né, ser mais ativa. Então, o governo do estado de São Paulo, ele tem não só um pré-candidato à presidência, e vamos ser sinceros, é totalmente legítimo você ser pré-candidato à presidência. O Dória está na legitimidade do interesse político. Ah, mas o Dória é oportunista. Bom, como eu sempre falo aqui para vocês, ninguém aqui está fazendo proselitismo ou tomando partido. A gente analisa racionalmente de maneira crítica. Qual político no Brasil não é oportunista e qual político no mundo não é oportunista? A política é feita de oportunismo. Isso é normal, né? O Lula está interessado em se viabilizar como candidato, o Ciro Gomes está interessado em se viabilizar como candidato, todos estão. Né? Então, falar que, por exemplo, o Dória está sendo oportunista porque ele está politizando a vacina. É lógico que ele está politizando. Ele é governador do estado de São Paulo, ele tem o Instituto do Butantan nas mãos do estado de São Paulo para poder, né, dar início à vacinação, pelo menos aqui em São Paulo. Então, o que eu gostaria de falar com esse raciocínio é que oportunista todos são. O que a gente tem que analisar, na verdade, é aquele que faz uma política boa e aquele que faz uma política de má qualidade. Ou seja, tem até uma frase muito famosa, Nathalie, na política, que é o seguinte, né? Às vezes a população dá sorte e os interesses dos políticos coincidem com os interesses da população. Ou seja, né, no fundo, o que o João Dória está fazendo é benéfico para a população de São Paulo, é benéfico para a população brasileira. E não só é benéfico, que ele acabou provocando um movimento no governo federal, que fez com que, né, o governo federal saísse da inércia e começasse a simplesmente se movimentar. Por quê? Porque, de repente, o governador de São Paulo começou a ganhar os holofotes. Começou a ganhar os holofotes e começou justamente a produzir, eu não sei se todo mundo sabe, mas é bom que saibam, a Coronavac está sendo produzida no Instituto Butantan, em média 1 milhão de vacinas sendo produzidas por dia, sendo que praticamente se dobrou o número de funcionários no Instituto Butantan. E lembrando, o Instituto Butantan é um instituto de extremo respeito, uma reputação extremamente, né, digamos, né, concreta, é um instituto seríssimo, seríssimo, né? Ou seja, um instituto de pesquisa e ciência muito sério, que o governo do estado de São Paulo tem, né, aqui para poder utilizar. Então, a gente já tem a Coronavac sendo produzida aqui. E o que a gente teve nessa semana foi, de repente, o Pazuello, né, o ministro de Saúde, o suposto, né, especialista em logística, batendo a cabeça o tempo todo. Vocês perceberam, quem foi acompanhando, né? Acompanhou justamente que o Pazuello, na segunda-feira ele falava X, na terça ele falava Y, na quarta ele falava Z, né? E ele ia mudando o tempo todo, né? Uma bagunça. Mas o que a gente percebeu foi que justamente o governador de São Paulo movimentou o governo federal. Por quê? Porque, como a gente sabe, há muito tempo, a maior preocupação do presidente Bolsonaro é com a sua reeleição, né? É uma obsessão que ele tem, e essa obsessão ele simplesmente tem, né, com ela, né, estando ali no seu primeiro foco, ele tem simplesmente não ligado para o resto da população, para os interesses do Brasil. O interesse é praticamente apenas pessoal do presidente. Então, nesse aspecto, a gente teve uma semana que foi extremamente conturbada por causa disso. A gente teve o João Dória digamos, politicamente muito habilidoso, né? Podemos dizer que ele foi até um pouco, né, dá para falar que ele foi um pouco até, digamos assim, um pouco mais prematuro no sentido de prometer datas muito, né, muito certas, mas ele movimentou o governo federal. Ele fez com que o governo federal saísse da inércia. Não só isso, ele fez com que outros governadores também saíssem da inércia e começassem a, né, cobrar o governo federal. Por quê? Porque aí vocês podem fazer a lógica de vocês. Imaginem vocês. O governador do estado de São Paulo começa a falar que vai vacinar a população paulista. Aí você tá lá, você é governador, né, você é governador vamos imaginar, você é governador do Tocantins, e de repente você percebe, bom, eu não tenho o Instituto Butantan aqui, eu não tenho recursos como São Paulo tem, como que eu vou fazer? Porque se a população paulista começar a ser vacinada, a população aqui do meu estado vai me cobrar, e se eu não vacinar ela, eu vou simplesmente ganhar, né, digamos aí, críticas que vão fazer com que eu perca a popularidade. Então ele não só provocou, né, o governo federal a se mexer, como ele provocou também os governadores dos outros estados. Aí você teve claramente, né, os governadores alinhados ao Bolsonaro, como o Romeu Zema,
por exemplo, né, em Minas Gerais, que o Romeu Zema, que é um aliado, né, desde que começou o governo bem desastroso, vamos ser sinceros aqui em Minas Gerais, um governo muito ruim em Minas Gerais, mas ele é alinhado ao Bolsonaro faz tempo, o que o prefeito de Belo Horizonte não é. Aí você teve uma outra briga, aliás, em Minas, né? O prefeito contra o governador e o governador contra o governador de São Paulo, que está contra o presidente. Ou seja, imaginem vocês, nisso tudo que eu estou falando, qual é a sensação que vocês tiveram? Que bagunça. Né? O Brasil tá uma bagunça, né? No fundo, enquanto a gente teve lá, até foi bonitinho, né? O senhor lá, aquela primeira senhora de 90 anos recebendo a vacina, e depois o senhor chamado William Shakespeare, né, recebendo a vacina também. Ou seja, enquanto o mundo vislumbra finalmente uma luz no fim do túnel, o Brasil está batendo cabeça, uma bagunça enorme, por causa justamente de interesses aí imediatamente particulares dos nossos governadores e o presidente, sendo que em alguns são interessantes para nós, outros não são tão interessantes, né? Então, nesse sentido, Natália, eu acho que é muito importante a gente pensar que, gente, vamos parar com esse papo de, mas o Dória é oportunista. E primeiro de tudo, eu não estou defendendo o governador João Dória. O que eu estou dizendo é o seguinte: todos os políticos são oportunistas. E daqui a pouco eu vou falar um oportunismo bastante complicado que está acontecendo no jogo da Câmara dos Deputados. Mas todos os políticos são oportunistas. Mas às vezes o oportunismo deles combina com os interesses públicos, combina com os nossos interesses, né? E hoje eu não vou ter medo de falar que hoje o oportunismo de João Dória é melhor para nós, é melhor para a população brasileira, porque viabiliza uma vacinação com um plano concreto de vacinação. A gente pode criticar o plano, como eu falei, mas um plano concreto que o governo federal não dá. Sendo que a gente atingiu a triste marca de 180 mil mortos. E todo mundo está escutando que a gente tem simplesmente, né, vivido um acréscimo, um aumento da contaminação. Né? A gente voltou a ter números de mortos no Brasil muito expressivos. E a população brasileira está cansada. É verdade. Tem relaxado muito. É verdade. E a gente ainda está chegando próximo a um período que é um período extremamente complicado, que é o período de festas, né? Ou seja, a gente vai ter Natal, a gente vai ter Ano Novo, e vai ser muito difícil que as famílias, amigos, etc., não festejem ou consigam resistir esse período tão difícil. Então, é muito complicado o que está acontecendo, porque ao invés do governo federal nos oferecer uma salvaguarda, nos oferecer um caminho, nos oferecer um norte, o que a gente está vendo é um desastre. É um desastre enorme de uma não política, ou seja, é impressionante como o governo Bolsonaro continua negacionista, continua falando em kit, agora começou a falar em kit Covid, né? Ou seja, capaz dele começar a distribuir como se fosse balinha de jujuba, cloroquina, né? Ou seja, é um negócio patético, mas ao mesmo tempo é um negócio extremamente preocupante, ou seja, o governo federal, ele tem demonstrado uma não política. E como muita gente tem apontado, né, nessa semana a gente percebeu um pouco que até a imprensa foi mais dura, né? Ela meio que parece que perdeu um pouco a paciência, né? Chamando expressamente o Bolsonaro, né, o presidente Bolsonaro, de genocida, um espírito genocida. Porque simplesmente você está, né, deixando a vacina cada vez mais distante. E cá para nós, gente, a ficha tem que cair. Nós vamos usar máscara, álcool gel, todos esses protocolos ao longo do ano de 2021 por muito tempo. Vocês perceberam, tem faixas, né? Primeiro os idosos, né? Depois os mais vulneráveis, como indígenas, etc. Vai demorar muito para a gente ainda ter uma imunização da sociedade brasileira por completo. E claro que com essa bagunça vai demorar muito mais. Vai demorar muito mais porque a gente tem um bate-cabeça enorme, não só entre governadores, mas também um desinteresse do governo federal. Ou seja, o presidente Bolsonaro ele continua com a retórica de que, no fundo, a pandemia já não é tão preocupante, de que a pandemia já está acabando e que não precisa da vacina. Ele continua com a ideia de imunidade de rebanho, cloroquina, etc. Isso é muito ruim. E é óbvio, né, Nathalie, só para fechar todo esse raciocínio, toda a volta que eu dei, mas que eu comecei falando, a economia está no meio. Ou seja, é impressionante porque, obviamente, a economia vai sofrer, vai continuar sofrendo. O setor de serviços vai sofrer. A partir de janeiro não temos mais auxílio emergencial. O desemprego está alto.
né, com acréscimo de mortes, é capaz de que o medo volte para muitas pessoas que simplesmente não têm mais medo, né? Aquela velha história, morreu alguém da minha família, morreu alguém muito próximo, eu começo a me assustar, né? Ou seja, a gente ainda tem, dentro desse longo túnel no Brasil, uma possibilidade de prejudicar a economia muito fortemente, muito fortemente. Ou seja, nós estamos, infelizmente, flertando com uma irresponsabilidade sem tamanho, que eu acho que a população brasileira, no geral, ainda não conseguiu entender o tamanho do problema. Não conseguiu entender o tamanho da irresponsabilidade do governo federal. Isso vai afetar todos nós, seja na área da saúde, seja na área da economia. Vamos perder empregos, vamos ter lojas sendo fechadas, vamos ter empresas sendo fechadas, se a vacina demorar demais. E o pior, nós vamos ter mais mortes. E a gente já está atrasado, né, Guilherme? O último dado que a gente tem, só para vocês terem ideia, na Santa Casa de São Paulo, 100% dos leitos já foi ocupado. A gente já está sentindo isso nos hospitais. É um aumento brutal, né? O Guilherme comentou aqui os dados para vocês. Agora, só para vocês terem ideia, porque que a gente está batendo tanto nisso para a recuperação econômica, e já respondo aqui o Luiz para a gente poder ir para o segundo tópico, né? Sem a vacina, o isolamento social, toda essa medida, por mais que o Guilherme aqui também comentou, a gente tenha que utilizar esses protocolos por muito tempo, duraria sem a vacina, a gente em casa, sem nada, como nós estamos agora, pelo menos 2 anos. O que eu quero dizer com isso? A situação econômica, fiscal e para a gente mesmo, saúde mental, física, etc., duraria até o final de 2022. Isso sem vacina. Então, assim, seria o cenário apocalíptico do apocalíptico numa situação que a gente já está correndo atrás da vacina atrasado. A gente já deveria ter feito isso, já deveria ter comprado diversas vacinas, investido em diversas frentes, como a maioria dos países fez. A gente não sabe qual vai dar certo, qual vai dar errado. O Guilherme pode ser alérgico a uma vacina e eu não, né? Agora, só para vocês entenderem isso do PIB, São Paulo, que foi a pergunta do Luiz, São Paulo tem em média, representa em média ali, eu diria, 12% do PIB nacional. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Entre 12% e 15% do PIB nacional. Se a gente consegue retomar a atividade econômica, São Paulo sendo a capital financeira do país, é lógico que isso dá um alívio um pouquinho maior, né? Até porque a gente também tem a base de serviços de São Paulo é muito grande, a gente consegue muito recurso através do meio de serviços, que é o que o Guilherme fala. Sem isso, a gente não consegue, inclusive, estimular o próprio PIB nacional. É difícil de precisar, por exemplo, se a gente começasse 3 meses, 4 meses antes que toda a nação, isso teria um impacto de 50%, 60% do PIB. É muito difícil de precisar isso, mas é lógico que daria um fôlego para as contas federais. A gente estaria estimulando, talvez, de um modo mais rápido, a economia se São Paulo talvez saísse na frente. Do ponto de vista jurídico, acho que o Guilherme depois pode até complementar, não legal, né? Porque é uma coisa que deveria ter um plano nacional, né? Não adianta a gente vacinar só São Paulo, né? A gente não tem fronteiras físicas entre os outros estados, né? A mercadoria vem e sai de São Paulo, né? A gente tem contato com os outros estados, outros países, né? Então, isso também seria um impedimento sem a vacina. Isso também não seria viável, né, do ponto de vista econômico, se o redor, né, os nossos companheiros, vamos colocar assim, também não tivessem vacinados, né? Então tem essa preocupação. São Paulo poderia ajudar? Poderia, mas tem um limite dentro da nossa capacidade do Estado. Né, ficaria muito restrito a São Paulo, melhoraria a condição, o PIB de São Paulo, aqueles entre 12% e 15%. O PIB nacional demoraria ainda mais, porque a gente teria essa dificuldade de fronteira. Agora, de precisar, aumentaria 50%, 60%, é muito difícil de falar, muito difícil, porque depende de outras questões, né? O Guilherme até está colocando, a gente teria um aumento do desemprego, por exemplo, redução, né, do auxílio emergencial, isso de fato vai impactar e vai reduzir a inflação. Né, sem fazer nada. Reduz a inflação, tem mais pessoas desempregadas, menos demanda, a gente resolve o problema da inflação. E como que você começa a estimular a economia? A gente vai optar de novo por consumo? Vai para o investimento? Paulo Guedes, a gente sabe que gosta mais da parte do investimento, não consumo. Vamos ver como é que isso vai dar. Então, tem muita questão ainda que é uma grande incógnita e a gente tem que acompanhar. Não sei se eu respondi, mas falando que é importante, né, Guilherme, justamente desse plano nacional, né, de imunização. E que foi uma exigência, né, do próprio STF, né, Guilherme? Qual que é o plano? Como é que a gente lida com isso, né?
O plano o governo federal não fez, né? Mas imagine, por exemplo, se a gente começa efetivamente a vacinação aqui em São Paulo por meio da Coronavac, que está sendo produzido no Instituto Butantan, como eu disse, a gente não pode esquecer, a Coronavac está sendo montada aqui, no Brasil, né? Ou seja, se a gente começa a ter uma vacinação aqui, não vamos esquecer, isso aqui é uma federação. O governo federal não pode confiscar. Se confiscar, isso é crime de responsabilidade. O que o governo federal pode fazer é simplesmente comprar do estado de São Paulo a Coronavac para distribuir para o resto da população brasileira. Agora, e aí vamos fazer o raciocínio político. O governo Bolsonaro vai comprar a vacina do governador João Dória e dar essa vitória para o João Dória? Muito provavelmente não. Mas ao mesmo tempo a gente vai ter aí a ver, né, é uma manifestação da população, porque, é claro, as pessoas vão assistir na TV, as pessoas vão ver, né, no noticiário brasileiros em São Paulo se vacinando e outros brasileiros a ver navios, ou seja, a não se vacinando. A gente vai chegar numa situação muito preocupante, né, uma crise muito preocupante. Talvez, né, o governo não esteja entendendo que ele está fabricando, talvez, a pior das suas crises desde que o Bolsonaro assumiu a presidência. Pior do que Fabrício Queiroz, pior do que tudo que já tivemos até então. Uma crise muito grande, porque vai envolver o interesse da população em ser vacinado. Porque uma hora a ficha cai. Uma hora as pessoas vão começar a falar, se eu for vacinado, eu posso abrir minha loja. Se eu for vacinado, eu posso abrir meu restaurante. Se tiver vacina, as pessoas podem voltar aqui, né, a frequentar sem medo o meu estabelecimento. E assim por diante. Ou seja, talvez o governo federal não tenha realmente ainda entendido o tamanho do problema, o tamanho do monstro que ele está criando para si. E o governador João Dória, como eu já disse, está jogando politicamente de uma maneira muito habilidosa. E é aquilo que eu já falei, todos são oportunistas, mas muito habilidosa, pressionando o governo federal a se mexer. E ele se mexe batendo a cabeça. Ele se mexe fazendo com que, aquilo que nós vimos essa semana, o Pazuello, né, mudando de opinião, falando uma coisa. Aliás, a gente percebe, né, o Pazuello, quando ele fala, né, sozinho, ele fala uma coisa menos, digamos assim, menos terrível de que quando ele fala, muito provavelmente orientado pelo presidente. Né, porque ele é muito contraditório, né, o Pazuello tem sido muito contraditório nas próprias manifestações dele, né, e sem contar, Nathalie, que aí a gente tem que colocar nesse caldeirão de dificuldades um outro probleminha. Que probleminha? A gente tem, em fevereiro, talvez a eleição mais importante para o futuro deste governo. Talvez não, é a eleição mais importante para o futuro desse governo. Qual eleição? A do presidente da Câmara dos Deputados. Lembrando que no Brasil, no sistema político brasileiro, a Câmara dos Deputados tem um peso muito maior em termos de, né, sustentabilidade política do que o Senado Federal. E o presidente Bolsonaro, ele vai jogar todas as cartas possíveis para ganhar a Câmara dos Deputados. E a gente tem percebido que o governo, nessa semana, ele ficou num pêndulo em reagir, ele é muito reativo em relação à pandemia, a gente percebeu isso, né? Ele não é propositivo. Como você falou, o STF falou, tem que ter um plano, mas ele não propõe nada. Ele fala que vai propor e nunca vem. Parece o Paulo Guedes, né? Vou privatizar um monte de coisa e não privatizou até hoje, né? Ou seja, ele não é propositivo, ele é reativo, ele vai reagindo ao que principalmente o governador de São Paulo fez. E ao mesmo tempo a gente tem já iniciado a briga pela presidência na Câmara dos Deputados, que ficou evidente na patética briga entre, né, os dois ministros do governo federal. A gente viu uma briga de WhatsApp, né? Vazou uma briga de grupo de WhatsApp. Para vocês perceberem o nível, e aí é muito preocupante, o nível de falta de liderança que esse governo tem. Ou seja, a gente teve no noticiário exposta uma briga num grupo de WhatsApp de ministros do governo. Ao invés de você ter uma liderança no sentido de simplesmente, né, o governo federal, o presidente Bolsonaro, chamar ali na sala o ministro do turismo e falar, amigo, a gente precisa ganhar a Câmara. Muito obrigado pelo seu trabalho. Política, isso é feito no Brasil desde 88. Desde que a gente redemocratizou, isso é normal. O presidente chamar o ministro e falar, olha, obrigado pelo seu trabalho, mas a gente precisa desse seu ministério para dar para aquele partido, que se aquele partido não nos apoiar, a gente não consegue ganhar a Câmara. Ao invés de ele fazer isso, que qualquer presidente com mínimo de liderança e perspectiva nesse sentido faria. Fernando Henrique fez, Lula fez. O pessoal não se lembra, mas Fernando Henrique reformou o ministério, Lula reformou o ministério, Dilma reformou o ministério. Todo presidente precisa reformar ministérios de acordo com a dinâmica da articulação política no Congresso.
E o presidente Bolsonaro, ao invés de fazer isso, chamando o ministro do Turismo para sua sala e falando, como eu falei, obrigado pelo seu trabalho, amigo, mas agora siga em diante, a gente vai te dar um outro cargo, fica tranquilo, você não está sozinho. Não, a gente tem, né, uma exposição patética de uma briga de grupo de WhatsApp. O que isso significa? Amadorismo. Falta de liderança. Esse governo não tem liderança. O presidente Bolsonaro não consegue liderar os seus ministérios. Os ministérios são uma bagunça. Eles batem cabeça, eles brigam entre si. E com isso, obviamente, o governo fica exposto. E aí é óbvio, todo o resto, né, da estrutura política vai percebendo isso e o jogo vai ficando mais pesado. Né? Percebam que, obviamente, quando o Paulo Guedes vem e fala, olha, a gente vai privatizar a Eletrobras, a gente vai privatizar, não sei o que, ele não vai privatizar coisa nenhuma, porque o Centrão vai querer cargo. Claro. E ele precisa dar cargo para ele fazer uma maioria e conseguir escolher o seu candidato à Câmara dos Deputados. Não se esquecendo, o presidente da Câmara dos Deputados não só controla a pauta, como ele é aquele que aceita ou não a petição de impeachment. Ou seja, se o Bolsonaro consegue fazer o seu candidato à presidência da Câmara dos Deputados, ele garante até 2022. Ele não cai. Ele não cai. Se ele não faz, e com todo esse imbróglio e toda essa, digamos, toda essa bagunça em relação à vacina, ele fica muito vulnerável. Só para lembrar que isso vai acontecer em fevereiro. Nós estamos em dezembro, tem janeiro, tem fevereiro. Até lá, muito provavelmente, a gente não vai ter o Brasil vacinado. Até lá, talvez a gente tenha mais de 200 mil mortos. Até lá, talvez nós tenhamos mais governadores ainda brigando. O cenário é muito difícil. E até lá, janeiro, fevereiro, como eu já disse e repito, não tem auxílio emergencial. Aliás, é até contraditório, né, Nathalie? Se a gente pensar, o Bolsonaro ele tem a faca e o queijo na mão para prorrogar o auxílio emergencial. Ele poderia falar, olha, a situação está simplesmente piorando. A gente precisa prorrogar. E aí, ao invés de ficar brigando pelo renda, o renda, sei lá, qualquer coisa que é responsável pela popularidade dele, ele até perde essa oportunidade. Ele acaba sendo contraditório, né? E só para a gente fechar todo esse raciocínio, hoje a gente tem, né, a corrida pela Câmara dos Deputados muito forte, muito difícil. Depois, Nathalie, se a gente tiver tempo, até queria comentar um pouco a decisão do STF, que acabou surpreendendo todo mundo em relação à reeleição na Câmara, né? Porque ela foi muito preocupante. Foi uma decisão positiva, mas muito preocupante, eu digo já porque se a gente tiver um tempinho. Mas a gente tem o candidato do presidente Bolsonaro, que é o Arthur Lira. Complicadíssimo, vários escândalos de corrupção, né? E a gente teve nessa semana uma coisa que mostra como o Brasil é complicado, como o Brasil é difícil, como, né, o Tom Jobim falava, o Brasil não é para amadores, não é para iniciantes. A gente teve uma aproximação do Arthur Lira com o PT. Ou seja, olha só, o Partido dos Trabalhadores, o PT, ali numa conversa, numa articulação para apoiar o candidato de Jair Bolsonaro. Por quê? Qual é a moeda de troca? Que bagunça, como é isso? PT e Bolsonaro unidos? Sim, porque o Arthur Lira tem prometido para o PT que se o PT o apoiar, e aí ele viabiliza de maneira muito forte a candidatura dele, porque aí ele vai ter uma boa parte da oposição, porque o PT é oposição ao governo, mas o PT pode apoiar o candidato do governo com a moeda de troca, que é simplesmente uma flexibilizada na lei da ficha limpa, ou seja, uma modificação na lei da ficha limpa, fazendo com que, né, não mais alguém condenado em segunda instância por um colegiado seja considerado ficha suja. E aí o que acontece? Vocês já entenderam, todo mundo já entendeu. Luiz Inácio Lula da Silva se viabiliza como candidato à presidência da República em 2022. Então seria a moeda de troca de justamente o PT apoiando o candidato do Bolsonaro na Câmara dos Deputados a viabilizar o Lula como candidato. E o Bolsonaro, em todas as manifestações que tem feito, ele tem interesse muito grande em viabilizar o Lula. No fundo, o Bolsonaro é um dos principais hoje, digamos, né, ativistas, entre aspas, para salvar o Lula e o Lula ser candidato, porque o Bolsonaro entende que uma chance que ele tem fortíssima de ser reeleito é polarizar novamente o Brasil com o segundo turno entre ele e o PT, entre ele e Lula. Então a gente tem uma relação aí que chega a ser imoral, né? A ficha limpa, você jogando suja a ficha limpa, completamente fora dos interesses da população brasileira. É um negócio até, digamos assim, asqueroso. Mas é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Como eu disse, política, todo mundo é oportunista. O Dória é oportunista, só que hoje o oportunismo dele tem coincidido com os nossos interesses.
Esse oportunismo do Lula, para o Lula ser o candidato, salvar o PT, que nessas eleições municipais foi, digamos, né, praticamente, né, quase que destruído em relação às eleições passadas, o interesse dele é viabilizar a candidatura dele. Aquela coisa, o Brasil sofre 2 anos, eu apareço como Salvador em 2020 e eu derroto o Bolsonaro. E o Bolsonaro, raciocínio, né, eu vou lá fazer toda aquela política de medo, a esquerda, comunista, etc., mensalão, lava-jato e blá, 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 e eu venço o Lula numa polarização terrenha no segundo turno, como foi em 2018. Ou seja, olha a situação do Brasil. A gente tem um país completamente desorientado em relação a um plano de vacinação e um país em que o governo federal tem a eleição da Câmara dos Deputados na frente dele como principal norte, só que o principal norte depois da reeleição de Bolsonaro, que é a preocupação central, primordial deste governo. O Bolsonaro é obcecado pela sua reeleição. No meio de tudo isso, a gente morre, a gente se contamina com Covid, né? Empresas fecham, desemprego aumenta e a gente vai estendendo o nosso sofrimento aqui no Brasil com uma política que é assustadoramente irresponsável e que continua seguindo à risca um derrotado, um perdedor, chamado Donald Trump, que acabou de ter, digamos, a sua, né, o seu delírio de mudar a eleição americana enterrado de vez, porque a Suprema Corte sequer recebeu, né, a manifestação dos governadores republicanos, vergonhosa, aliás, o Partido dos Republicanos dos Estados Unidos vai ter que, né, um dia reescrever a sua história, né, nesse momento vergonhoso de tentar, né, modificar, porque essa semana agora a gente vai ter, né, a confirmação no colégio eleitoral da eleição de Joe Biden. Ou seja, né, o Brasil continua seguindo o Trump. O Bolsonaro continua seguindo a cartilha trumpista de, né, negacionismo, de bagunça. Os Estados Unidos está o caos também, né? Os Estados Unidos têm batido recordes todos os dias em mortes, né? É uma situação muito triste, muito triste. E a gente continua nesse descalabro e com esse perigo enorme, né? Que é o governo continuar batendo cabeça porque ele vai estar focado nessas eleições na Câmara dos Deputados, com o PT fazendo essa movimentação que é, sim, imoral. Mas as coisas mais loucas, só para vocês terem ideia, o Paulo Guedes é um grande apoiador do Lira. Tá? Vocês queriam saber a opinião do Paulo Guedes, ele fala que o Lira é o melhor candidato aí que pode se viabilizar. Outro dado interessante aí, pessoal que gosta. O Bolsonaro, inclusive, está cogitando trazer para o ministério Michel Temer. Tá? E entre outras coisas aí, né? Questão da vacina, custos. Está se discutindo quanto custa uma dose da vacina. Quem vai ter que arcar? Governo Federal, Estado de São Paulo? Né? Plano de saúde já entrou no meio. Plano de saúde teve a ANS já obrigou o plano de saúde a cobrir todos os custos com a vacina. É muito difícil precisar esses números, precisar essas decisões, porque o cenário está completamente caótico, né? Não bastando isso, esse plano nacional, que o Guilherme está comentando que não tem, foi enviado às pressas ao STF em que sentido? É igual o plano de imunização da gripe. Só que todo o esquema tem que ser um esquema de guerra. Toda a parte orçamentária, toda a parte de estrutura de vacinação tem que ser de guerra, não é de gripe. São coisas diferentes. E o governo ainda confunde isso porque a vacinação da gripe vai estar no meio da vacinação do Covid. Sabe? Então, as coisas começam a se misturar, inclusive para a gente fazer uma análise mais tranquila para vocês é complicado. Tem muita amarra aí no meio que complicam as questões. E não bastando isso, né, a gente continua com outro problema que a gente sempre fala para vocês, as questões do meio ambiente. O Brasil ficou de fora de uma reunião importantíssima, que o Guilherme aí, se tiver mais uns 5 minutinhos aí, a gente comenta para vocês, né? Mas diga lá, Guilherme, sobre o meio ambiente. Sobre o meio ambiente a gente continua a nossa política de destruição, não só física do meio ambiente, mas destruição política do Brasil como um ator importante nas relações internacionais. Ou seja, ficamos de lado. Fomos escanteados, né, na reunião agora feita no âmbito da ONU, em relação, né, às agências da ONU, etc., em relação à emissão de gases, né, que causam efeito estufa. Ou seja, o Brasil virou pária mesmo. Nós jogamos, né, fora um ativo político importantíssimo, que inclusive, né, Nathalie, vamos falar, como você já disse, a gente não está vivendo uma situação boa de contas públicas. A gente não está vivendo uma situação em que o Brasil está sobrando dinheiro. E a gente tinha a Noruega e a Alemanha dando dinheiro de graça para o Brasil. Não era dinheiro, não era empréstimo, não era com juros, não era nada, era de graça, a fundo perdido. E o ministro Salles e Bolsonaro, simplesmente por uma questão ideológica, patética, recusaram uma quantia considerável de dinheiro. Ou seja, não só
conseguimos realizar o sonho do Ernesto Araújo, em tornarmos párias, como a gente está jogando dinheiro fora, que poderia vir aqui, o Brasil poderia simplesmente, se tivesse uma política, vamos imaginar assim, uma pessoa que estudou um pouquinho o meio ambiente e está lá no primeiro ano da faculdade, de Relações Internacionais, você não precisa ser muito inteligente para você falar, bom, se eu dei a sorte de ter a Amazônia no meu território, eu tenho, na verdade, uma possibilidade de, entre aspas, chantagear os outros países. Olha, eu tenho a Amazônia aqui, então me ajudem. Me ajudem. Eu não sou uma potência econômica, eu não sou a China, eu não sou os Estados Unidos, eu não sou a União Europeia. Vocês estão hoje batendo na tecla de que é preciso, né? Então me ajudem, me ajudem. Me ajudem aqui. A Amazônia é soberana, a Amazônia, né, é do Brasil, mas a gente entende que vocês querem cooperar, então vamos cooperar. Me deem dinheiro. Simples, mas é incapaz de fazer isso. A gente volta para uma retórica atrasada, lá da década de 70, já, né, Brasil quase, né, Brasil ame ou deixe, né? Ou seja, uma coisa atrasada de simplesmente, a Amazônia é nossa, a gente faz o que quiser, vocês no século XIX queimaram tudo aí, a gente vai queimar aqui também, ponto final, né? O governo federal aqui está com uma dificuldade enorme de imaginar. Como eu já falei outra vez, né? A gente está queimando, é como se a gente fizesse essa analogia, né? A gente está queimando a nossa casa com a gente dentro, né? Ou seja, aquela coisa, você está vendo ali a parede pegar fogo, mas você está com a TV ligada e falando, tá tudo bem, vai pegar fogo, pega no sofá aqui, mas tá tudo bem. Eu só estou sentado aqui no sofá assistindo. É realmente um negócio muito, não só triste, mas chocante, porque você percebe que é um governo extremamente amador. O que o governo federal faz é má política. É política de baixa qualidade. São 2 anos completos, gente. Vamos fazer um pouco uma análise, né, aqui cronológica. O que o governo Bolsonaro entregou para o Brasil? O que o governo Bolsonaro fez em 2 anos de governo? Mas teve a pandemia. Teve a pandemia para todo mundo. Outros reagiram melhor. O que o governo Bolsonaro fez e entregou para o país? Absolutamente nada. É um país que está uma bagunça, é um país que está acéfalo. A gente tem um presidente que não tem condições de liderar e que não consegue liderar. Isso é muito ruim. E a gente tem aí no meio ambiente uma destruição chocante de talvez o nosso maior ativo político nas relações internacionais, né? Os internacionalistas que estão nos assistindo aqui sabem, quando a gente fala de soft power, etc., que é a questão do meio ambiente, da gente usar esse poder, que nós não temos poder bélico, nós não temos poder econômico relevante para sentar à mesa e falar, eu dou as cartas. Mas a gente tem o meio ambiente. A Amazônia está aqui. As florestas tropicais, grande parte está aqui. A gente tem um ativo político que é falar, está aqui. Então, aqui nesse assunto, eu dou as cartas. E se eu não dou as cartas, eu sou um jogador importante que vocês não podem ignorar. No resto, nós podemos ser ignorados. Mas a China vai parar de comprar alimentos do Brasil? Vai! Ela compra de outro país. Pode comprar da Austrália, pode comprar de outros países, não tem problema. Pode comprar da Argentina, pode comprar de outros países. Ou seja, então economicamente nós não somos tão relevantes? Não somos. Se vocês pegarem a porcentagem do Brasil nas relações comerciais globais, é ridícula a participação do Brasil, não é nem 1,5% do comércio global. Ou seja, é uma situação desesperadora. Estamos vivendo talvez o momento mais difícil da República Brasileira desde 1988. E só para fechar isso, Nathalie, eu queria muito chamar a atenção desse ponto, porque a ficha precisa cair para o brasileiro. O brasileiro, ele tá tomando tanto soco no estômago diário, que eu acho que ele tá ficando assim, meio já anestesiado, porque no fundo essa decisão do STF foi muito preocupante. Nós tivemos um conjunto de ministros que estava rasgando a Constituição literalmente, para conter o presidente Bolsonaro e conter o seu autoritarismo, viabilizando uma recondução do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro teve medo, um conjunto de ministros teve medo do autoritarismo do presidente da República. Será que isso não cai uma hora? É como se um poder do Brasil dissesse: o nosso presidente é autoritário e precisamos contê-lo, nem que para isso tenhamos que rasgar o texto constitucional. Aí o STF de repente acordou, porque uma hora, assim esperamos, Bolsonaro sairá e não será mais presidente, mas a Constituição é a regra, a Constituição ela é simplesmente aquilo que não pode ser alterado. Uma frase do Ulisses Guimarães que é
que é uma frase muito importante. Ninguém pode ser inimigo da Constituição. E a Constituição ela não é perfeita. A Constituição ela não é perfeita e ela mesma admite isso. Ulisses Guimarães falava isso. Ela admite isso porque ela estabelece no seu próprio texto os mecanismos para que ela seja alterada. Olha, então não é bom ter uma vedação à reeleição na Câmara dos Deputados, na presidência do Senado Federal? Tudo bem, vamos fazer uma emenda à Constituição, vamos fazer uma PEC. Mas uma PEC demora, uma PEC precisa de articulação política, né? Então vamos dar uma saída aqui que é simplesmente falar que vedação agora significa permissão. É muito preocupante você imaginar que o STF se sentiu, num momento, acuado e chegou a negociar com figuras políticas uma possível alteração da Constituição com um exercício, uma ginástica interpretativa bizarra, para simplesmente conter Jair Bolsonaro. É o nível que nós estamos, Mais preocupante ainda é o voto do ministro, né, Cássio Nunes. O voto do ministro Cássio Nunes foi uma pérola para a gente enquadrar e falar, olhem, estudantes de direito, política, etc. Isso aqui é uma das coisas mais atrozes que já fizeram no Supremo Tribunal Federal. Ele permitiu, né, ele entendeu que a eleição de Davi Alcolumbre, aliado de Bolsonaro, né, seria possível e a reeleição de, né, Rodrigo Maia não seria possível. Uma decisão que deixa muito claro que o Cássio Nunes está lá como advogado do presidente Bolsonaro. Hoje nós temos no Supremo Tribunal Federal um presidente, né, um ministro que está lá para atender as demandas do Bolsonaro. E se vocês acompanharem, né, eu sei que a maioria das pessoas não faz isso, é natural, normal, né? Mas a gente, como professor, é obrigado a fazer isso. Se vocês acompanharem as decisões do STF agora em relação a vários casos de interesse à família Bolsonaro, o Cássio Nunes está pedindo suspensão em tudo. Em tudo. Ele é um advogado do presidente lá no Supremo Tribunal Federal. É muito preocupante, muito preocupante. Ou seja, nesse sentido, a ficha tem que cair. O que está acontecendo no Brasil é muito grave. É muito grave. E a gente precisa acordar desse sono apático que, infelizmente, a gente está vivendo por um momento difícil, um momento espiritual difícil, um momento, né, que todo mundo está sofrendo, todo mundo está emocionalmente muito cansado. Todo mundo tá. E a gente com com esse cansaço emocional, a gente meio que toma os socos e fala assim, é mais um soco. É só mais um soco nessa semana num país completamente maluco, né? Mas a gente precisa entender que o futuro está ali e a gente não pode abrir mão dele. A gente não pode abrir mão do futuro e a gente não pode desistir do país, né? Ou seja, o que está acontecendo é realmente muito grave, muito preocupante. A gente precisa pensar um pouco mais, pensar um pouco melhor. E só para fechar, sexta-feira, Nathalie, nós tivemos a péssima notícia de que a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, foi, muito provavelmente, a se confirmar, mas tudo parece que sim, utilizada pelo presidente Bolsonaro e a família Bolsonaro para fins particulares, fins pessoais, para salvar a pele de Flávio Bolsonaro nas denúncias que ele responde no Rio de Janeiro, no esquema de rachadinha. Vamos dar o nome certo, esquema de rachadinha é o quê? Corrupção. Ou seja, os esquemas de corrupção de Flávio Bolsonaro. Uma instituição que é responsável pela segurança brasileira. Eu não sei o que é a ABIN. A ABIN, gente, é como se fosse a CIA no Brasil. Ou seja, é o nosso serviço de inteligência, de segurança nacional, de segurança das fronteiras, para você avaliar o que está acontecendo, né? Possíveis, digamos, coisas que podem acontecer muito, muito perigosas, né, para a população brasileira. Ou seja, o serviço de inteligência brasileiro trabalhando para a família imperial Bolsonaro. Isso é muito preocupante. Por isso que eu falei que a semana tinha terminado de uma maneira muito tensa e segunda-feira a gente vai ter mais tensões no Congresso. Ou seja, além da disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, agora a gente vai ter, né, principalmente a oposição se manifestando e pedindo explicações em relação à BIM. Aliás, se isso se confirmar, vai ser mais um dos vários cometidos, crimes de responsabilidade do presidente Bolsonaro, e esse muito grave, que ensejam sim um impeachment. Bom, e só para fechar aqui um último comentário para vocês, né? Já que vocês me perguntam tanto, e aí, de todo esse caos, onde que eu vou investir? Deixa eu falar para vocês onde vocês vão investir. Não sei se vocês sabem, mas no mundo já está se procurando água para vender, né? A água é um bem natural que todos temos acesso, né? Mas em Nova York, nas bolsas de Nova York, a água já está sendo negociada como commodity. E pasmem, já que vocês são brasileiros e querem investir, fundos de Itaú para compra de águas no mercado futuro, tá? Como está sendo feito mais ou menos em Nova York, já estão sendo negociados. Então, querem investir?
comprem cotas para água, para vocês terem água no futuro. Chegou o dia apocalíptico, onde vocês vão ter que comprar água, comprar ar para poder sobreviver. Essa é a minha dica de investimento triste, mas real, que está sendo feita, tá? Então, existem fundos de água, ou seja, a gente conseguiu destruir o recurso natural essencial para a vida humana e já está sendo negociado na Bolsa de Valores e em fundos do Itaú. Assim, é a melhor dica de investimento que eu vou dar para vocês, assim, para os próximos anos que a gente durar aqui de existência humana, tá? É só essa dica que eu quero dar para vocês. E deixar aqui o Guilherme fazer seus últimos comentários nesses 2 minutinhos que você tem aqui, Guilherme. Mas, meninos, agradeço a presença de vocês, agradeço a paciência. E a gente tentou cobrir aqui a maior parte dos eventos com todo carinho. Espero que vocês tenham aí aproveitado, Guilherme, com seus comentários aí brilhantes, né? Sempre ajuda muito, faz sempre essa ponte comigo e é muito, muito aí especial. Obrigada, Guilherme, obrigada a vocês. Espero que mantenham a calma, apesar de tudo isso que a gente falou. Obrigado também, Natália. Acho que é sempre muito importante a gente mostrar que todas as coisas estão interligadas, né? Então, assim, é muito importante a gente estar com o radar ligado, a gente saber o que está acontecendo, né? E eu só queria falar uma coisa, você muito bem falou agora há pouco, né, que talvez a inflação dê uma acalmada, porque a gente vai ter, né, menos estímulo, principalmente no consumo, né? Lembrando que esse menos estímulo significa pessoas não comendo, muito provavelmente, pessoas não comprando alimentos, porque o auxílio emergencial vai acabar. Ou seja, muita gente que estava ganhando R$600 não vai ganhar mais nada. E aquele aumento que a gente teve, por exemplo, no arroz, etc., né, vai obviamente baixar, porque muita gente não vai comer arroz. É uma situação muito triste, muito complicada, muito assim. Ou seja, né, o resultado de uma inflação mais contida não quer dizer que o Brasil está melhor, não. E não quer dizer nem que a população está vivendo melhor, muito pelo contrário, pode ser mais, na verdade, um sinal de um desastre de um governo que não consegue entregar nada, só erra, não acerta em absolutamente nada e só tem os seus fetiches, né, completamente autoritários e personalistas do presidente e toda a sua família. Né? A gente nem falou, né, Nathalie, mas a gente teve, inclusive, um escândalo do 04, né? Agora o 04 resolveu aparecer também. Aquele filho mais novo do Bolsonaro, né? Uma empresa aí usando recursos públicos, né, dele para ele ter, digamos assim, uma coisinha para brincar mais no mercado de jogos, etc., jogos eletrônicos. Ou seja, a gente tem que ficar com o radar ligado. E é isso, gente. Não percam, né, não percam fôlego, continuem acompanhando. O Brasil promete aí dias muito tensos pela frente. Força. E uma coisa que eu queria muito falar, se cuidem. Por favor, se cuidem. O negócio não acabou. A brincadeira é muito séria. Né? E obrigado pela paciência e muito obrigado por sempre a oportunidade, Nathalie. Obrigado a todos. É isso, então. Muito obrigada, Guilherme. E aí, um bom descanso para todos. Refresque aí a memória, né? Refresque aí um pouquinho desses pensamentos. E até sábado que vem. Vamos torcer aí. É isso aí. Tchau, gente.